Estes earbuds tu podes ligar simultaneamente a 2 dispositivos e eles vão passar automaticamente entre os dois. Só à prova d'água, que é top para as tuas corridas, bicicleta ou mesmo as caminhadas, mas se és mais de estar num escritório, assim como eu estou neste momento, também servem. Chamam-se Huawei FreeBuds Pro 5. Vêm nesta caixa de carregamento, trazem as pontas de silicone de vários tamanhos e se compararmos com os FreeBuds Pro 4, notas uma diferença estética que é o nome Huawei desapareceu da lateral e eu gostei do toque porque fica mais discreto ainda. Existem aqui outras alterações em termos de design e apesar de ligeiras, notas a diferença e até consegues notar no peso porque estão mais levinhos. Se por acaso tens uma impressora e não sabes onde comprar os melhores, tenta ir aos melhores preços, forprint.pt. Pronto, agora já sabes. E uma coisa muito gira que já acontecia com os 4 é que nós podemos ligar em simultâneo a 2 dispositivos, quer sejam 2 telemóveis ou um portátil e um telemóvel, e se tu estiveres a ouvir música, mas se receberes uma chamada no outro dispositivo, ele passa automaticamente sem tu teres que fazer absolutamente nada. O mesmo acontece com algum vídeo que tu começas a ver num dispositivo, depois paras, passas para outro dispositivo, vais ver um vídeo e ele adivinha aquilo que tu estás a ver e aquilo que tu queres ouvir. E apesar de ser uma coisa que já havia no 4, é muito top. Os FreeBuds Pro 4 foram até hoje os melhores earbuds que eu já utilizei com cancelamento de ruído ativo. No entanto, os 5 estão uns furinhos acima. E para além de cancelarem o ruído quando tu estás a ouvir música de fora para dentro, eles cancelam o ruído também quando tu estás a falar com alguém, quer seja numa chamada, quer seja numa videochamada. E se eu estiver a falar contigo no sítio onde tu estás a ouvir música, é isto. Mas se eu estiver a falar contigo através do Huawei FreeBuds Pro 5, então, tipo, não existe. Consegues ouvir como se eu estivesse num sítio qualquer a trabalhar, coisa que não é o que está a acontecer. E tipo, só para referência, agora aqui sem som e aqui sem som também. E agora vamos voltar a bombar aqui e aqui. E quando eu falo, tu consegues notar que existe ali uma abertura, mas Mesmo assim está tão bem afinado, que é muito difícil. que tu consigas perceber. Eu estou numa discoteca qualquer. E se não for música, pode ser tipo ruído Cidade, tu estás a caminhar ou estás a andar. Isto não te afeta porque tu tens o cancelamento de ruído ativo, para dentro. mas quem está a falar contigo tipo, vai ter uma experiência Desagradável, uma experiência que não faz. faz muito sentido, se é que tu queres dar qualidade em outro lado. Com isto, isso tipo, acaba, não vais ter estes ruídos, vais ter isto. Tipo, falas à vontade. E isto desaparece. E assim que te aproximas do teu telemóvel Huawei, ele detecta e podes emparelhar sem aplicação nenhuma. Se utilizas Android ou iOS, usas a aplicação da Huawei e facilmente consegues ligar. Também podes ligar daquela forma manual de ir ao Bluetooth e depois... Mas esse tipo não tem piada nenhuma. É possível que tenhas algum update ao firmware para fazer inicialmente, mas é uma coisa rápida. E no equipamento Huawei, como não utilizas a aplicação, está tudo integrado. Mas tens as mesmas opções que vais encontrar em Android e iOS. No início dá-te umas dicas de utilização e o que podes fazer com os FreeBuds Pro 5, porque há tanta coisa que não é fácil decorar ou descobrir tudo logo de início. Tens a informação da carga da bateria dos earbuds e da caixa, o modo de cancelamento de ruído que pode ser mudado ou na aplicação ou nos próprios earbuds, opções para áudio espacial, o equalizador com uma série de opções para tu pôres o som ao teu gosto. E eu sinceramente prefiro o Sound Balance True to Life, que é aquele que me parece o mais fixe, o mais realista. Mas tens tanta escolha que só experimentando e depois escolhes aquele que tu preferes. E se não houver nenhum, que eu não acredito, que tu gostes, tu podes até desenhar lá o teu equalizador. Tens também a opção de volume adaptável e a atenção à conversa, que é um dos meus favoritos. Ele detecta se tu estás a falar com alguém e se tiver, então baixa o volume da música que estás a ouvir enquanto tu estás a falar. E isto é muito útil se tu fores a correr e de repente precisas de falar com alguém ou alguém precisa de falar contigo. Se estiver perto, ele detecta, baixa o volume, tu falas na boa sem ter que tirar os earbuds e depois, quando se cala, ou quando tu te calas durante alguns segundos, depois começas a correr e ele volta a música ao volume original. Tipo, tu podes simplesmente tirar os earbuds, que se calhar é o que fazes, e voltar a colocar. Não é a mesma situação em que tu estás num ambiente assim, de repente falas e ele baixa-te o volume e depois a seguir. Podes alterar também os gestos para controlar os FreeBuds 5. Tens 5 tipos de ações. O pinch, que apertas nas laterais, o toque, que é na parte de trás, o apertar e segurar nas laterais,
o toque e ficar a segurar e também o deslizar. Todos eles com uma série de opções como duplo toque ou triplo toque, ou seja, em cada categoria tens ali vários que tu podes alterar. Podes atender e rejeitar chamadas, podes mudar os modos de som, fazer pausa na tua música e mudar as músicas que estás a ouvir, aumentar e diminuir o volume, chamar o assistente de voz e, se quiseres, também podes atender ou rejeitar as chamadas apenas com o abanar da cabeça. Se fizeres assim para cima, tu vais atender, se fizeres assim para o lado, vais rejeitar a chamada. E acredita que depois de habituares, se calhar já não queres tipo carregar. Vais e fazes assim, tata, tchau. Quando eu estou a correr, mais ou menos é isso. Depois tens mais algumas opções que te deixam personalizar mais a experiência dos earbuds e com o tempo tu vais experimentando, explorando e aprendendo, porque num dia só não chega. E como tu sabes, eu utilizo a maior parte deste tipo de dispositivos para fazer desporto, para correr, para cycling, corridas, quer seja na passadeira ou na rua, ou então mesmo aquela caminhada depois de almoço só para ficar bem com a minha consciência, a dizer, olha, depois de almoçar já fiz a minha caminhada, já gastei as minhas calorias e a música ajuda-me a concentrar. E apesar do design ser ligeiro, pelo menos aos nossos olhos, existe uma diferença que tu notas na hora. Se tu colocares os FreeBuds Pro 4, que são confortáveis, tu colocas depois os 5 e são mais confortáveis ainda. A minha sensação é que, apesar de haver pressão, porque são earbuds que tu colocas dentro do ouvido, a pressão é muito menor do que a dos 4. Portanto, não faço ideia do que é que eles fizeram aqui em termos de design. Não consigo chegar lá através do olho, mas consigo sentir no ouvido que ficam muito mais soft. No entanto, são earbuds de enfiar no ouvido e eu, sinceramente, gostei dos 4, gosto mais deste porque sinto que são mais confortáveis, vão-te dar mais horas de utilização sem sequer tu sentires ali algum tipo de incómodo, mas conheço pessoas que não querem ter nada enfiado no ouvido. E aí eu não te sugeria nem estes, nem estes. Sugeria, por exemplo, os FreeClip 2, que são espetaculares e tu colocas na orelha e não sentes nada dentro do ouvido. Ou então, os mais antigos, o Huawei FreeBuds 6, que também são uma experiência espetacular, tu colocas no ouvido, são os que têm o volume mais baixo de todos, este e os FreeClip 2, mas de qualquer forma são uns earbuds que são muito confortáveis. Eu, por exemplo, costumo utilizar, não para correr, mas quando estou na sala, estou a fazer uma situação qualquer, há ruído à minha volta e eu quero estar a ouvir, utilizo aqueles porque ficam aqui pendurados, mas se alguém falar comigo também é fácil. E se por acaso não viste os vídeos que eu estou a falar, vou deixar alguns links lá em baixo. Por hoje, ficas a conhecer os Huawei FreeBuds Pro 5. Espero que tenhas gostado do vídeo. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up alguns por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemo-nos no próximo.